E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão aqui vendo, mas muito obrigado por clicar no link e vir ver o vídeo. Meu nome é Vitor Amado, eu sou sound designer para videogames, atualmente morando aqui em Vancouver, no Canadá. É, eu trabalho na área há mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos, quase 4 anos, é, como freelancer em projetos, em jogos independentes. É, Alguns projetos que eu venho trabalhado são Craft Survivors, Lucid, Cleared Hot. É, eu também trabalho como compositor em algum desses projetos. Tenho um background de música. Atualmente estou numa banda com o Danny Baranowski dos jogos do Necrodancer, Super Meat Boy. A gente tem tocado algumas das músicas, das trilhas desses jogos ao vivo aqui na cidade. É, e é isso. Uma breve autodescrição aqui do minha e do meu ambiente, né? É, eu sou um homem pardo, estou usando uma blusa azul, cabelo encaracolado, barba. Estou aqui no meu quarto que eu trabalho aqui com paredes brancas. À minha direita atrás de mim tem uma porta branca fechada. À minha esquerda tem algumas coisas penduradas na parede, uma faixa vermelha, uma guitarra e um quadro vermelho também. E na minha frente aqui um microfone que está captando a minha voz. Bom, é isso, né? Antes de começar, eu só queria agradecer esse projeto, muito legal, a iniciativa e todo mundo que tem participado. Quando eu comecei a procurar conteúdo de sound design e querer aprender mais sobre isso e sobre como começar, não tinha realmente muito conteúdo de graça em português, era muito em inglês, né? Então, acho muito legal essa iniciativa para quem está começando, para ter esse arquivo, né, de conhecimento na internet em português. Acho que isso é muito importante. Com certeza teria me ajudado bastante quando eu comecei. Então, fico feliz de poder participar e ajudar de alguma forma, né? Eu também peço desculpas que eu tô me recuperando de uma gripe, então minha voz tá meio ruim. Mas vamos que vamos. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo alguma coisa parecida assim, gravando meu computador, gravando o meu processo e o que eu faço, então eu meio que vou aprendendo a fazer isso enquanto estou fazendo o vídeo. É, mas vamos começar. Só para dar uma breve descrição aqui do que eu vou fazer lá, eu separei uma animação do Lucid, que eu já fiz o som já está pronto, já está no jogo, mas aí eu vou destrinchar um pouco aqui o que eu fiz, o que eu pensei, falar um pouco sobre a direção de áudio que a gente tem pensado para o jogo e como eu ataquei essa direção através desse som aqui. Então vou camada por camada aqui, falando dos efeitos e os sons que eu utilizei, da biblioteca que eu peguei, essas coisas. E também no final eu quero mostrar o som de um outro projeto, do Craft Survivors, que eu fiz um som de um golfinho, usando um sintetizador. E ficou bem legal, ficou bem. Encaixou bem na estética do jogo e no que eu queria fazer. Então eu queria só mostrar como eu fiz. Mas vamos começar com o Lucid aqui. Bom, o Lucid ele é um jogo pixel art 2D, side-scroller. Ele é um Metroidvania, então tem uma história muito importante, um mundo com biomas interconectados e tudo mais. E ele é uma grande homenagem, assim, ele é feito começou, né, há muito tempo atrás sendo feito por um desenvolvedor solo. E a grande ideia era fazer uma homenagem aos jogos que ele cresceu jogando, né, os jogos favoritos da infância dele, lá da era do Super Nintendo, né, 16-bit. Então ele é uma homenagem a Super Metroid, a Mega Man, a Zelda também, tem algumas coisas de Zelda aqui e ali. Mas ele também tem esse toque mais moderno dos jogos indie atuais. Tem muita inspiração de Celeste, principalmente na movimentação do jogo. Enfim, e conversando com ele sobre o que a gente poderia fazer com o áudio, qual a direção que a gente queria levar,
A ideia sempre foi manter essa vibe de homenagem, uma vibe meio retrô, mas mais modernizada ao mesmo tempo. Então, tenho usado muitas técnicas modernas de sound design, muitos sons modernos e mais reais, entre aspas. Mas tenho misturado bastante com sons 8-bit, 16-bit, pra manter aquela estética nostálgica também. Vocês vão ver aqui algumas camadas que eu usei algumas coisas assim. Mas é isso, vamos começar. Eu vou mostrar a animação aqui sem o som primeiro. Então vocês veem que a gente está trabalhando aqui. Esse aqui é um farol do jogo, que você completa um desafio, você tem acesso a esse farol e você ativando esse farol, libera uma parte do mapa, né? Então você vai atrás dessas lanterninhas vermelhas assim, você bate nelas, elas vão se mexendo, e se você bate nelas em sequência num certo tempo, essa lanterninha desce pro farol e, e ativa ele, né? Eu falo lanterninha, mas é esse quadradinho aqui vermelho, né? Aqui no jogo eles são chamados de lanternas de cristal. Só vou mostrar pra vocês a animação aqui rapidinho. Então é isso, ativando. Aí gira essas placas. E é isso. Bom, vamos lá. Essa animação tem várias partes, né? Então, quando tem uma animação dessa, eu costumo dividir também meu trabalho em algumas partes. Eu assisti ela várias vezes e aí eu dividi ela em impactos, energia, aí debris de pedra, né? São sons de pedra, assim, porque ela é feita de pedra. E também o som específico para essas placas que vão girando enquanto ela está ativando, né? Esse farol ele é feito de pedra, mas ele também tem muita coisa de energia. O jogo em si ele gira em torno de cristais e energia e coisas assim. Então tem bastante sintetizador que eu vou usando, alguns sons de chimes, sons mais de brilhos assim, né? Que vocês vão ver conforme eu for explicando aqui. Mas vamos lá, essa primeira camada aqui é só um hitzinho de energia. Vou tirar os plugins só para vocês ouvirem o som original, né? Tem aqui no começo e no final também. Então, basicamente é só um impactozinho com um pouquinho de energia. É um som de UI que eu peguei das minhas bibliotecas. Eu uso basicamente só o Soundly. O Soundly, não sei se todos conhecem, mas é um serviço de assinatura que você tem acesso a, sei lá, milhares de arquivos de sons e efeitos para você montar para você fazer o seu trabalho, montar os seus sons. Eu uso bastante o Soundly e toda a biblioteca aqui já vem com assinatura. Eu tenho algumas bibliotecas à parte também que eu vou catando na internet, geralmente as de graça que vão aparecendo. E tem algumas que eu comprei, mas a maioria vem do Soundly e de algumas promoções que eu vou encontrando, ou que o pessoal aqui do grupo vai compartilhando, eu vou montando minha biblioteca. Então é só meio que um sonzinho sci-fi de UI. Aí nos plugins que eu usei aqui, eu só ativei o Echo Boy, um delayzinho, só para dar mais um tonzinho de mágica também. E usei um EQ só pra tirar o grave, né? E aumentei um pouco o agudo para dar esse brilho, esse sparkle um pouco melhor, né? Aí ficou assim. Beleza. Aí a próxima camada, nem usei nenhum plugin, é só um pouco de white noise, um impactozinho de white noise, vocês vão ver aqui. Isso entra bastante naquilo que eu falei do jogo ter essa vibe mais nostálgica e retrô, da era 8-bit, 16-bit. Isso é uma coisa que a gente
pensou em conjunto, eu junto com o Dev, né? De manter essa estética. Então eu tô usando bastante esse programa aqui, o BFXR, BFXR. Não sei se todos conhecem, mas ele é basicamente um sintetizadorzinho que cria, ele tem uns presets já de alguns sons e todos nessa estética retrô assim. Então, geralmente eu venho aqui e eu começo a clicar nesses presets e ver o que encaixa melhor. E eu vou criando meio que um banco de sons 8-bit para eu incluir como camada nos sons que eu faço pro Lucid. Então, nesse caso, foi só um som de impacto mesmo, um hit aqui. E aí você pode mexer aqui no ataque do som, no sustain, e tem compressão já, tem o tipo de onda que é a base do som também, que tá usando só white noise, mas pode ser uma square wave, um triângulo, outros tipos de noise, né? Tem o pink noise aqui também. E assim, tem vários parâmetros que você pode mudar. Então, eu vou clicando aqui, vou vendo dependendo do som, né? Do que precisa. Nesse caso, precisava só de um impacto ou até de uma explosãozinha. E vou criando e vou salvando aqui no meu banco que eu tenho específico pro Lucid. E vou usando conforme os sons vão precisando. Então, nesse caso aqui é só um impactozinho só pra manter esse barulho bem crunch, assim, de jogos daquela época, né? Mas enfim, vamos passar para a próxima camada aqui, que é só um impacto de pedra, para quando encaixa aqui o quadradinho, a lanterna, né? E começa a mexer o farol. Aqui eu só usei um R-Bass, que eu uso bastante para impacto, assim, dar um pouco mais de grave, um pouco mais de peso para os impactos. Mexi quase nada aqui, até eu geralmente só procuro aqui a frequência que vai ser utilizado aqui, porque ele vai dar esse enhance, né, no grave. E é isso, tem um pouquinho de som de pedra no final, assim, uma cauda de pedra assim no final, que eu achei legal deixar pra dar um pouco mais de detalhe pro som. E aqui também tem um movimento de pedra, só pra, de novo, dar mais um pouco mais de detalhe e mostrar que a estrutura inteira tá se mexendo, né? Esse é o som original sem plugin. E aí eu usei um EQ aqui pra tirar um pouco do grave, porque já tem bastante grave no impacto anterior que eu mostrei. Tirei um pouco bastante do agudo até, porque tava um som muito raspando e não era isso que eu queria. Aí eu diminui um pouco o pitch, pra de novo tirar aquele agudo assim. E usei um decapitator, uso bastante também pra dar mais punch nos sons. E também recuperar um pouco do agudo que eu tirei com o EQ e com o pitch shifter, pra não ficar também um som meio sem vida, né? Então ficou assim. É bom que também deixa o som um pouco mais pesado, um pouco mais grave, que a estrutura do farol, se vocês verem aqui, ela é bem, em relação ao player, né? Ela é bem grande. Então é um objeto grande, né? Aí esse primeiro impacto, né, com todas essas camadas juntas, fica assim. Mas ainda falta bastante som de energia, eu acho, né? Porque ele brilha, né? Quando a lanterna encaixa aqui, ele começa a brilhar. Várias cores bonitinhas. Então eu comecei a adicionar uns sons de synth, assim, eu abro o synth e fico tocando algumas coisas e ver o que aparece de legal. Então tem esse aqui que eu coloquei. Geralmente eu uso Massive, uso Vital também, ou tem alguns presets do Analog Lab da Arturia que eu vou usando. E aí eu venho e uso o Global Sampler aqui em cima. Antes de eu conhecer o Global Sampler, eu me segurava bastante de usar sintetizador,
porque tinha que exportar, tinha que fazer o bounce, tinha depois que recolocar na sessão aqui, e parava muito o meu workflow, apesar de eu gostar de usar sintetizador. Mas isso aqui, nossa, isso aqui mudou completamente o meu workflow e o jeito que eu penso o sound design, que eu trabalho. É muito bom, que se vocês não conhecem, chama Global Sampler, e é um script do Reaper que você pode baixar e instalar. E basicamente ele meio que grava os últimos 30 ou 60 segundos, dá pra você configurar, mas acho que são os últimos 30 segundos que tá tocando na sua sessão. Então você vem aqui, ó, por exemplo, tem um Massive aberto aqui. Deixa eu diminuir um pouco o volume que eu nem sei o que eu tava fazendo aqui. Ah, beleza, é só um power upzinho, um charge up. Então você vai tocando, ele vai gravando aqui, e aí você só seleciona o que você quer e arrasta para alguma track, e você consegue começar a editar isso aqui. Então, ou já usar direto, né? Você já fez a edição, já moldou o som como você quer no próprio sintetizador e só quer arrastar como uma camada do seu sintetizador. Eu prefiro muito mais trabalhar assim do que trabalhar com MIDI, no Reaper pelo menos. Eu não gosto muito das funções de MIDI do Reaper. E para sound design especificamente eu gosto de trabalhar com áudio em si, né? Então, nossa, isso aqui mudou muito pra mim. E foi isso que eu fiz, né? Eu não tenho aqui o sintetizador original que eu usei. Acho que eu acabei mudando depois pra fazer outra coisa. Mas enfim, é só uma camadinha pra dar um tom de mágica, assim. Também de você conseguiu fazer alguma coisa positiva aqui, né, no jogo, né? Você atingiu o seu objetivo. Aqui também tem um sonzinho de metal, eu acho. Vamos ver. Faz tempo que eu não abro essa sessão. Só um impacto de metal. Eu sei o que é isso aqui. Isso aqui foi originalmente impacto de metal, mas depois dos plugins ele fica meio assim. Um pouco mais mágico também. Um pouco mais agudo. Então eu usei o pitch shifter do Reaper pra aumentar bem aqui o pitch desse impacto. Usei um reverb, só pra dar mais profundidade pro som também, ele soar por mais tempo. Gosto muito do Round, não sei como fala, Round pra isso, né, da Native Instruments. Esse também é um plugin que eu peguei de graça na época que tava de graça e uso bastante. E aí só um EQ pra cortar os graves, sempre gosto de cortar grave pra não deixar muito muddy. Aumentei aqui os médios um pouco pra dar um pouco mais pra aparecer um pouco mais na mix, né? E aí tinha uma ressonânciazinha chata aqui que eu cortei na frequência chata ressoando. Então essa primeira parte de impacto ficou assim. Beleza. Ok, partindo para a segunda parte aqui. Tem a parte de Power Up. Deixa eu tirar os plugins, desativar pra gente ouvir. Esse é um charge up que eu uso bastante do Massive. Eu acho que até tem um presetzinho. Antes de eu ver os plugins, deixa eu ver aqui. Eu tenho um preset de charge up que ele é meio básico. É só um envelope aqui, o ataque bem devagar, e aí eu coloco aqui nos primeiros osciladores. É só pra já ter um charge up mais rápido. Mas aí, conforme o som pede, eu vou modificando aqui no Massive mesmo, né? Coloco filtros e essas coisas. Eu gosto muito do reverb do Massive, principalmente esse pequeno aqui, ele não deixa tudo muito lavado, mas ele aumenta bem o som, assim, acho bem legal. Então o que eu tenho aqui, deixa eu solar aqui. É diferente do que eu mostrei aqui, mas eu realmente só tenho esse preset e eu vou mudando. Eu gosto muito de usar Frequency Shifting do Massive. E ainda coloco um LFO, ó. Deixa eu tirar. Se eu tiro o LFO, se eu tirar o Frequency Shifting, ele só é um charge up normal, né? É legal, mas não é tão interessante. Aí com o Frequency Shifting, mas sem
modular o pitch, também não muda muita coisa. Tá, aqui o wet tá mais ou menos uns 50%, né? Mas aí quando coloca o LFO, ele já dá uma variada legal. Depende do uso, né? Depende do que você quer fazer. E aí ainda coloco o envelope, mesmo que estou usando no pitch dos osciladores, coloco aqui no pitch do frequency shifting. Aí ele vai aumentando. E aí, mudando aqui a rate, né, a taxa do LFO. Dá pra fazer um charge up mais rapidinho. Um charge up um pouco mais lento. Enfim. Não é exatamente o som que estava mostrando na camada, mas naquela layer. Mas é o que quando eu preciso de um charge up, eu já tenho esse preset meio que pronto. E aí eu só vou mexendo em alguns valores para achar realmente o que eu quero. Beleza, mas vamos voltar ali. Tá, aí tem esse charge up aqui que eu já mostrei. Que é meio que pra, enquanto essas luzes roxas e azuis estão aparecendo. Aí ele para quando as luzes apagam. E aí realmente só coloquei um EQ aqui pra cortar algumas frequências que não estavam funcionando muito bem. Geralmente gosto de cortar aqui de 300, 250 a 300, que dá uma ressoada bem feia aqui na sala que eu tô. E nos meus fones também. E ajuda a deixar meio tudo um pouco mais limpo, né? Beleza. Aí, só a camada aqui, Random Energy. Eu preciso melhorar em como eu nomeio as minhas tracks. Mas enfim. Esse aqui são uns chimes. São uns wind chimes aqui tocando. Acho que isso aqui até cortei um pouco do ataque, eu gosto de fazer isso também, que às vezes o ataque é muito muito agudo. Mas eu gosto da ressonância, de como o chime tem essa cauda longa. Então eu geralmente corto só o ataque. E uso isso aqui. Mas agora, Random Energy, eu acho que foi aqui que eu usei o Crystallizer. Foi aqui. Beleza. Enfim, deixa eu até desativar esses outros plugins. Primeiro eu usei um Pitch Shifter. Só aumentei um pouco o pitch aqui. Meio que imperceptível, mas eu acho que quando entrou o Crystallizer foi por aí. Foi por isso que eu usei. Então, o Crystallizer eu tô usando... não tinha ativado. Por isso que tá meio imperceptível. Vamos lá de novo. Esse aqui é 100. E agora com... beleza. Deixar um pouco mais agudo, um pouco mais de... como tudo é muito cristal, muita energia nesse jogo, eu gosto de colocar bastante agudo, assim, nos sons, especialmente nesses sons importantes. Mas é um equilíbrio que tem que ter, porque senão o jogo vai soar muito cansativo pro jogador, né? Isso é uma coisa que, enquanto a gente tá desenvolvendo, eu tô refinando e voltando nos sons, e enquanto eu testo e vejo se tá muito agudo, né? Mas enfim, aí o Crystallizer eu gosto muito e tô usando muito no Lucid, de novo, porque a gente usa muito cristal, tem muito cristal no jogo, então esse plugin meio que parece que é até feito pra isso. Mas eu uso ele de diferentes formas, eu uso pra alongar um pouco a cauda de impactos, pra dar uma vibe um pouco mais mágica pros jogos, mas ainda mantendo aquele aspecto de partículas de cristal, peças de vidro quebrando, né? Mas nesse caso aqui, eu quis só deixar como se fosse uma energia enquanto o farol liga, né? Então ele tocando aqui, peraí, com o Crystallizer, fica assim. E aí junto com essa aqui,
Aí dei uma comprimida só pra deixar mais uniforme o volume. E um EQ de novo cortando grave, como sempre. E dando uma aumentadinha aqui nos agudos, médios agudos. Beleza. Aí tem esse Power Surge aqui, que eu nem mexi muito, acho que foi só um som que eu achei na minha biblioteca que eu achei legal. Ah, é. Eu gosto que ele tem bastante aquele crunch dos jogos antigos que eu já tinha comentado, né? Então pra manter um pouco aquela vibe. E tem esse impactozinho no final que eu acho legal que caiu bem aqui quando o farol levanta, né? Beleza, esse não tem muito o que falar porque não tem nem efeitos. Aqui foi mais um som de UI que eu usei, pra energia. É pra esses raiozinhos de luz que saem assim que o farol levanta. Esse é o som original. E aí com os efeitos. Só um pitch shifting pra baixo, uns 5 semitons e meio. E delay com Echo Boy. E aí vai começar a parte que as placas começam a girar, que é bem legal. Mas antes tem uns impactos de pedra aqui. Bem grave, né? Bem pesado. Acho que eu só tirei um pouco dos graves, porque já tinha bastante no impacto aqui em cima que eu usei o Warbase, né? Então só pra não colidir muito, mas eu gosto desse detalhe das pedras, né? Então dei uma aumentada aqui nos médios. E esse é um som que eu uso bastante quando eu quero fazer coisas pesadas, que tem uma parte de terremoto no Soundly. Tem esses tremores, esses rumbles assim. Eu uso bastante. Aumentei o grave aqui porque eu cortei no de cima, né? Então esse aqui ajuda a passar melhor. Mas basicamente, enquanto o farol mexe aqui, tem esse rumble das pedras se mexendo aqui embaixo. Também para continuar nessa pegada de que é um objeto grande, né? É um objeto grande que você está interagindo aqui. Beleza, vamos para a segunda parte do som, que é as placas se mexendo, né? Tem isso aqui também, que acho que é só um whoosh. É só uma mexidinha para quando o farol levanta. Sons de pedra de novo. E aí, para as placas se mexendo, tem algumas coisas diferentes. Tem esses monte de debris de pedra aqui que eu fui adicionando. São alguns bem diferentes para ter para ter mais detalhe, né? Não usei o mesmo som de debris sempre. Mas são alguns para manter o som interessante, que como são placas grandes de pedra. É legal ter esse detalhe assim. Aí também tem esses whooshes para as placas se mexendo. São 6, né? São 6 placas, então 6 whooshes também. Esse aqui é um som de uma biblioteca de som de anime que eu tenho, que eu acho que é da Pro Sound Effects, eu não lembro, mas eu uso bastante para vários jogos, assim, principalmente esses jogos que tem uma estética mais pixel art, mais cartunesca, né, mais não tão realista. Gosto muito de usar dessa biblioteca e eles têm uns whooshes bem legais. Então eu só alinhei eles com o movimento aqui da animação. Tirei naquela área lá que eu sempre falo de 250, aqui tá um pouquinho até antes, a 300. E eu acho que esses sons de anime com um pouco de distorção, eles soam muito legal.
Então coloquei só um pouquinho de Decapitator. Aí se a gente juntar com o som das pedras... Beleza. Opa. Ok. Aí tem essa parte aqui que são os... Conforme vai... as placas vão girando, vai acendendo essas luzinhas nelas, né? Que tá ativando o mecanismo. Então só fiz um som aqui pra acompanhar isso. Primeiro são só esses beep sci-fi que eu achei também na minha biblioteca. Bom, como é um aparato, né, um mecanismo, achei que isso ia combinar bem. Só diminuir um pouco o formante aqui nos sons. O formante eu acho legal que ele mantém um pouco a característica do pitch que já tá, então eu já gostava desse pitch aqui, mas eu acho legal que ele tira um pouco das frequências mais agudas, que às vezes podem estar soando um pouco desconfortáveis, assim. Então às vezes eu uso o formante pra isso. Às vezes eu uso só porque eu quero mudar o som completamente também. Mas eu lembro que nesse caso eu diminui um pouquinho só por causa disso mesmo. E aí coloquei um Echo Boy também. Vamos ver 100. Agora com. Uma coisa que eu percebi ouvindo e jogando esses jogos mais antigos, jogos do Super Nintendo, eles usam muito delay em todos os efeitos, assim. Usam um delay até como reverb algumas vezes. Então eu uso bastante no Lucid também. Eu gosto que o Echo Boy tem um som meio analógico, meio retrô. Então acho que combina bem. Eu uso muito Echo Boy e Crystallizer nesse projeto aqui. Beleza, tem esse. Aí temos... tem uns bipzinhos que vão aumentando o tom. Deixa eu tirar os outros. Pra gente ouvir só esse aqui. São uns cliquezinhos de UI também. Tirei os graves. Dei uma comprimida. Usei o inflator, que é pra aumentar um pouco, né, o volume do som. Mas o mais legal dessa parte aqui é que eles foram subindo em pitch, né, conforme o som vai se desenvolvendo. E aí, isso eu fiz mudando o pitch do próprio item aqui adicionando o pitch shifter no próprio item aqui do Reaper. Então, beleza, adicionei um semitom nesse, 2 semitons no próximo, 3 aqui, 4, 5 provavelmente, né? Isso, sou bem previsível. Isso é legal, dá pra, não sei qual, você pode configurar isso nas configurações do Reaper, né? Ele é totalmente customizável, mas no meu, se eu aperto Shift E, ele abre a parte de efeitos do item em si, da região, item, acho que chama aqui no Reaper. Então você pode adicionar todos os efeitos que eu tenho, todos os plugins que eu tenho, apenas nesse item. Isso é bom para quando você quer fazer alguma mudança no mesmo som, assim, mas não quer colocar na track, aí ficar fazendo automation e tudo mais. Eu achei legal essa função, mais uma das muitas funções do Reaper que me fizeram mudar de DAW. Enfim, aí acho que a última parte são esses outros beeps aqui. Não é tanto um beep, mais um sonzinho de energia. E de novo fiz a mesma coisa. Mudei aqui o pitch deles pra eles irem subindo. Esse aqui nem tá mudando, na verdade. Esse aqui só tá o mesmo som. Mas... ele mudei um pouco o pitch e a formante pra baixo. Então junto, toda essa parte junta aqui das luzinhas fica assim. Beleza.
Aí, na verdade, vou até colocar junto com as placas se mexendo, as placas de pedra se mexendo. Ok. Próximo passo. Peraí, deixa eu celular. Vamos lá. Próximo passo são esses impactos que vem depois, né? Também tem um barulho de movimento de pedra enquanto tá rodando as placas ali. Só pra de novo adicionar mais camadas e mais detalhes pra esse equipamento grande, né? E aí tem os impactos de quando o negócio encaixa aqui, né? Então tem mais um whoosh. Acho que esse também é um whoosh daquela biblioteca anime que eu tenho. Mais um impactozinho. Impacto grande até, nem tão inho assim. E uns sonzinhos de pedra pra dar o detalhe, né? Então, juntos. Esses nem tem efeito neles, é só como tava, como eu peguei da biblioteca, já encaixei aqui no som. Beleza. E a última parte é a energia quando ele bate aqui, né? Quando ele encaixa. Então, voltando para as camadas lá de cima, tem esse aqui. Que já tá na mesma track aqui que eu tinha usado antes, né? Na primeira lá do brilhozinho de energia. Aí tem uma track nova que é só meio que um bass dive, né? Um som descendo o pitch. Esse aqui eu até dei uma diminuída no tamanho aqui, uma comprimida, né? Ele era assim originalmente. Achei ele muito longo. Aí eu só dei uma comprimidinha aqui. Tem mais um impactozinho de noise, né? Que eu usei do BFXR. Bem retrô também. Aí tem um sonzinho de energia. Dessas linhas azuis de energia subindo, né? Meio que ativando o farol. Usei Supermassive aqui, gosto muito também. Vamos ouvir sem. Não mudou muito o som, mas deu mais ambiência pra ele também, um pouco mais de cauda, né? E aí com o delay só tirei os graves mais uma vez, que não importa muito pra essa camada. Mais um pouquinho de sintetizador. Seguindo a estética da mesma track aqui, né? 2 acordes. Um que mostra que começou o processo. Já é positivo. Opa. E aí um outro que é um pouquinho ainda mais agudo, mais positivo. E que dá uma resolução legal pro som. Quando possível, assim, nem sempre é possível, mas quando possível eu gosto de incluir essas coisas um pouco mais musicais, assim, nos meus sons. Nem sempre é possível, nem sempre o som pede, né? Mas algumas coisas mais impactantes, assim, acho que é sempre benéfico você dar subir um pouco o tom, assim. Colocar umas coisas mais instrumentos ou coisas assim. E aí tem esse alarmezinho aqui. É só uma energiazinha ressoando, assim, um tom bem simples. Até tinha colocado aqui também, ó, no começo do som. Mas eu achei que não ornava. Então eu faço isso muito bastante. O meu processo de sound design ele é bem subtrativo, assim. Eu vou jogando tudo que tem que eu vou achando nas minhas bibliotecas aqui, vou jogando tudo aqui na seção, já vou
mexendo em plugins, em parâmetros, vou colocando tudo. Geralmente isso resulta numa bagunça. E aí eu vou limpando essa bagunça depois, vou tirando o que não tá funcionando, vou vendo que às vezes não é necessário, às vezes tem uma camada que é, que é muito importante e que ela tá sendo enterrada por outros tantos de coisas que eu coloquei. Então eu vou tirando as coisas. Tem outras coisas mutadas por aqui, ó, que eu fui tirando também. Mas eu gosto de deixar na seção pra eu saber o que eu fiz, né? Enfim, a gente ouviu a versão limpa, sem plugin. Mas eu só usei só dei uma limpada com o equalizador aqui. Aumentei um pouco esse tom. E tirei um pouco as frequências mais agudas. Aí aqui nós temos mais um pouquinho de power up. Que é pra, de novo, acompanhar essa energia azul que tá subindo. E aqui o impacto das pedras já vimos. E é basicamente isso. Esse é o som dele ativando, né? Tem os sons ainda dele. Ele fica meio que brilhando, né? Enquanto você não. Ele fica meio que pulsando enquanto você não acha. E depois ele brilha com essa luz azul depois que você ativa ele. Mas o som completo é esse aqui. Deixa eu aumentar um pouco. É isso. Esse foi essa animaçãozinha aqui bem maneira do Lucid. Espero que vocês tenham entendido. Não sei se eu sou muito didático nessas coisas, mas espero que tenha sido de bom proveito. Mas ainda quero mostrar mais uma coisa de um outro projeto pra vocês, beleza? Bom, pessoal, outra coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês é um som que eu fiz para um outro projeto que eu tô trabalhando, que chama Craft Survivors. Esse jogo é um Vampire Survivor-like, esse gênero que surgiu aí com tudo no último ano, nos últimos 2 anos. Basicamente você controla um personagem, aí você tem que sobreviver a uma horda de inimigos por X tempo ou X número de inimigos, que é o nosso caso. A ideia do nosso jogo é ser uma versão um pouco mais cartunesca, bobinha e engraçada desse gênero, né? Então você pode jogar como... Você não joga como heróis tradicionais, tipo um cavaleiro ou um mago. Você joga como meio que pessoas normais, tipo... Sei lá, você pode jogar como um chefe de cozinha. Nesse caso aqui que eu vou mostrar é um pescador. E um dos ataques, das magias, uma das habilidades que você pode usar com o pescador você pode chamar uns golfinhos, que podem surgir do absoluto nada, pra bater nos inimigos e ajudar a matar os inimigos. Vou mostrar aqui mais ou menos como é que é, e vocês vão ver que é bem bobinho mesmo. Que os golfinhos surgem no meio da grama. Enfim, é isso. Isso que me passaram pra eu fazer o som. E eu não tinha nenhum som de golfinho na minha biblioteca. Nada próximo, assim. Já tinha o som mais ou menos na cabeça, né? Que a gente sabe que o som do golfinho, ou pelo menos o som que a gente ouve nos filmes e em desenhos de golfinho. Eu também não tinha nenhuma pretensão de fazer uma coisa muito realista, como o jogo é bem cartunesco, tudo. Eu queria fazer uma coisa que remetesse a um golfinho, mas nada muito super hiper realista, né? E aí eu fiz um som de golfinho no sintetizador. Eu fiz usando o Vital. Ou Vital, não sei. Falo Vital. Bom, como eu fiz, né? Eu só dupliquei aqui a instância dele pra eu montar ele de novo, pra vocês verem. Acabou sendo bem simples de fazer, né? Mas eu tinha algumas noção de como começar. E fiquei bem surpreso positivamente com o resultado, né? Bom, como eu comecei? Eu comecei com aqui, esse aqui é o quando você abre o Vital, esse aqui é o que aparece pra você, né?
Eu mudei aqui a primeira a onda do primeiro oscilador pra... Qual que era? Pra um pulso. Deixa eu baixar um pouco o volume dele aqui pra não sei quão alto está. Vou baixar mais um pouco. Beleza. Então eu comecei com essa aqui. É só um pulso normal. E aí eu queria modular o volume com uma onda, né? Num LFO aqui. Aí eu fiz uma onda um pouco mais diferente, assim, não usei um triângulo ou uma onda quadrada, qualquer coisa. Eu fiz uma onda um pouco diferente porque eu queria que ela tivesse um ataque mais lento, mas que chegasse rápido ao pico, assim. E também caísse um pouco mais lentamente. Não, mais rapidamente, desculpa. Aí eu fiz alguma coisa um pouco parecida com isso. Aumentei também a frequência aqui pra 32. Esse som não tá ligado com nenhuma música nem nada, mas eu deixei atrelado ao BPM aqui pra ficar mais fácil. O BPM atualmente do projeto do Reaper é 120, dá pra ver aqui embaixo. Acho que minha câmera tá cobrindo. Mas é 120. Enfim. Deixa eu fechar aqui. Aí eu coloquei esse LFO no volume aqui em cima do primeiro oscilador. Diminui o volume e deixei pra ele modular todo. Então já fica um pouco assim. Bem chop, né? Eu também coloquei pra modular um pouco, lá na verdade totalmente, aqui o... Nem sei como chama esse parâmetro. Deixa eu ver. Waveframe. Isso aqui é como ele modula aqui a onda, né? Então também vai modular tudo. Ficou mais ou menos assim. Aí, isso é uma coisa que eu aprendi, sei lá, vendo nos tutoriais no YouTube, só fuçando mesmo. Dá pra você usar uma onda, uma segunda onda aqui do segundo oscilador, pra modular parâmetros da primeira onda, né? Então, como eu falei na parte do Lucid, que eu gosto de modular bastante frequência, coloquei pro oscilador 2. Nessa onda que começa aqui mesmo, que é padrão, acho que é uma Sol, né? Uma onda Sol. Para modular a frequência do primeiro oscilador. Então, eu vou aumentando aqui para vocês verem como vai ficando. É bem agudo, né? Eu não quero ouvir o som, né, do segundo oscilador, só quero usar a onda dele para modular o primeiro. Então, só diminuo o volume aqui. Então, vou tocando aqui, som bem agudinho. Nessa hora eu aumentei o glide aqui embaixo um pouco, para fazer a onda meio que, né, fluir, escorregar, entre aspas, de uma nota para outra, para fazer o som escorregar de uma nota para outra. Então, eu fui testando isso aqui, eu fui fazendo meio que ouvindo e mudando, né? Não tem nenhuma, não tava seguindo nenhuma receitinha. Foi bem na experimentação mesmo. Mas aí eu vi que mexendo nesse glide, comecei a chegar um pouco perto da base do som que eu tinha na cabeça, assim, ó. Tipo aqui, ó. Tocando, sei lá, umas notas com um intervalo, sei lá, de 5 semitons. Ou 7 semitons. Dá pra ver aqui embaixo quais notas eu tô tocando. Aí deixei assim, acho que eu aumentei um pouco mais. Deixar... quero que demore um pouco mais pra ir pra chegar na segunda nota. Então, deixar quase um segundo. Vou diminuir as vozes aqui do sintetizador pra uma só, porque eu não quero que toque duas notas ao mesmo tempo, né? Então, que só que toque uma de cada vez.
Quase lá já, tipo, só usei 2 osciladores, um pouco de modulação aqui do LFO e já quase chegou. Aí eu fui pro filtro, acho que o filtro é uma das coisas, se não a coisa, uma das coisas mais importantes do sintetizador, que ele que dá pra você mexer bastante no som só usando um filtro, né? Então, quando você ativa ele, ele tá meio básico assim, é um low pass, né? Ou high cut. Aí eu abri ele um pouco, subi um pouco a ressonância aqui, ele fica assim. Já tira um pouco daquela parte mais aguda, né, do som, que tava bem estridente. Aí eu usei o mesmo LFO para modular aqui algumas coisas, para modular o cutoff. Eu quero ainda deixar um pouquinho daquele detalhe mais agudinho, assim, quase um clique meio agudinho, mas não tanto. Então, se eu exagerar aqui, ó, fica quase um som meio robótico, assim, meio R2-D2 do Star Wars. Eu quero tirar um pouco disso, mas ainda manter no fundinho ele. E aí, de novo, o mesmo LFO para modular aqui a ressonância também. Mesma ideia. Então aqui já dá pra ver que basicamente é o som de golfinho que eu tava procurando, assim. Então tocando tipo meio que oitava de diferença aqui no teclado. Depende também da velocidade que você toca as notas, né? Se você toca muito rápido, nem parece tanto assim, mas se você toca um pouco mais devagar, é o som que eu tinha na cabeça, mais ou menos, né? Depende de onde você toca no teclado também. Você toca mais agudo. Não era isso. Mas um pouco mais grave. Também não. Então tem uma região... Fico batendo no microfone aqui. Peço desculpas. Eu tenho uma região mais ótima aqui para esse som específico. Beleza. Estavam quase lá. Eu só achava que faltava um pouco mais de profundidade, assim, de mais elementos, né, nesse som. Aí fui na aba de efeitos aqui do Vital. Coisas que eu esqueci de falar, o Vital é de graça, é um sintetizador de graça e é muito poderoso, dá pra você fazer muitas coisas. Ele já vem com alguns, não muitos, mas alguns presets legais, mais pra música, né? Mas se você não tem um sintetizador, é legal dar uma chance pro Vital porque ele é de graça e é uma arma, uma ferramenta legal pra você ter no seu, na sua caixa de ferramentas, né? Pra fazer sons. Bom, eu abri aqui, abri o Chorus. Com esse Chorus eu lembro que eu deixei... Acho que eu deixei mais ou menos como tava, só diminui o mix porque tava muito. E acho que eu diminui esse spread aqui pra tirar um pouco das frequências nas bordas aqui do espectro. Então sem o efeito. Com o efeito. Beleza? Aí logo depois disso eu coloquei o delay. Aqui dá pra você, no Vital dá pra você mudar a ordem dos efeitos, só arrastando aqui eles. Já vem com chorus, distorção, compressão, equalizador, delay, filtro, flanger, phaser, reverb. Dá pra você mudar a ordem que você quer das coisas. Eu lembro que eu coloquei um delay logo depois. Aí não, aí tá muito demorando muito esse delay aqui. Então vamos mudar, como não precisa estar ligado com música, com BPM, vou mudar pra tempo mesmo. Eu preciso de um delay bem mais curto que isso, que é só pra dar um pouco de profundidade, um pouco de e também, não sei muito bem como falar, mas aumentar um pouco o som, assim, não deixar ele tão centralizado, tão pequeno, né? Aumentar um pouco a amplitude do som aqui.
Bom, tá muito também, vou tirar um pouco a mix aqui. É isso. Um pouco do spread também, tirar um pouco das frequências agudas e graves. Mudar um pouco o cutoff bem aqui no meio. Então 100. Já tá legal assim, mas eu gosto de adicionar esse delay pra dar, como eu falei, pra dar um pouco mais de, deixar um pouco mais interessante, mostrar que é um golfinho um pouco maior, até porque é um golfinho maior do que o personagem, né? Sei lá, eu queria que preenchesse bem como o ataque preenche bem a tela, tem vários golfinhos pulando, eu queria que o som meio que acompanhasse isso. Só tem uma coisa que, aí eu sempre gosto de colocar um pouco de distorção nos sons, não sei, me deixa feliz, um pouco de distorção, mas não tanto, então eu vou diminuir a mix aqui. E também eu aproveitei para usar o filtro que esse efeito de distorção tem aqui do Vital, pra tirar um pouco dos graves aqui, porque tem um clique meio grave, não sei se dá pra vocês ouvirem. Mas tem um clique assim, tipo, uma parte grave que tá fazendo como se fosse um impactozinho toda vez que eu toco. Eu quero tirar. Então eu transformo isso aqui num meio que um high pass. Então dá pra gente, através do efeito de distorção, também tirar um pouco disso. Então a gente adiciona um pouco de... comprime um pouco, né? Porque distorção também comprime. Adiciona um pouco de agudo. Mas também ajuda a tirar, através do filtro, os graves aqui, ó. 100. Dá até pra tirar um pouco mais, eu acho. E claro, dá pra continuar pulindo isso aqui depois, quando você for realmente editar o som, né? Mas eu acho que foi isso tudo que eu fiz. Aí eu só fiquei tocando várias notas diferentes pra ter uma variação legal, pra depois colocar no Fmod, né? E fazer toda a parte de variação e implementação lá no Fmod. Mas é isso, tá aí um som de golfinho cartunesco. Não tinha nada parecido isso na minha biblioteca, então eu tive que recorrer ao sintetizador. Eu aprendi muito, né, a mexer no sintetizador depois que eu fiz esse som também. É isso aí, como eu falei, eu vou fazendo aqui, eu vou usando o Global Sampler para puxar para DAW. Aumenta um pouco o ganho. E aí eu coloquei uns efeitos aqui. Mais um pouco de distorção, porque nunca é demais. Mentira, às vezes é demais, sim. Você tem que usar com parcimônia. Até tirei um pouco da mix aqui. E aí, cortei, como eu falei, cortei um pouco mais os graves para tirar o clique. Mas aí ele ficou assim. E aí, novamente com o vídeo. É isso. Acho que é importante ter um sintetizador. Pode ser bem intimidador no começo. Eu sinto que eu só, sei lá, sei 20 a 30% do que o sintetizador faz, ou só uso essa fração do que ele realmente é capaz, mas nossa, já me ajuda muito a ter umas ideias e usar nos meus sons. Então eu recomendo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha sido didático o suficiente, que tenha dado para aprender uma coisa ou outra. Gostei muito de participar daqui, gosto muito desse grupo, apesar de eu não interagir tanto, não tá sempre ali conversando, mas eu tô sempre vendo as coisas que vocês discutem e sempre me ajuda muito. Então, fico feliz de ser útil de alguma forma. Mas acho que é isso então. Acho que minhas redes vão estar
aqui nos comentários ou na descrição do vídeo, mas se você procurar por Vitor Amado no Instagram, no Twitter, agora eu tô no Blue Sky também, porque tá rolando a debandada do Twitter, né? Tô por lá. Pode me adicionar, entrar em contato, quiser trocar ideia de qualquer coisa, de som, de videogame, qualquer coisa, eu tô sempre aberto no próprio Slack, do nosso grupo. Se vocês quiserem também, pode mandar mensagem. Tô sempre aberto a conversar, a tentar ensinar e a aprender mais. E é isso. Muito obrigado de novo pela organização e fico por aqui. Até mais.